pouco mais, Diego, de onde você conheceu a nossa paciente querida, qual que é a ideia do caso, explica pro pessoal como é que vai ser. Então, bem que o professor falou, né? Nossa função é devolver sorriso, função. E conheci essa queridona, né? A Cileuda. E a gente vai realizar principalmente o sonho dela, de devolver esses dentes, principalmente fixo, né, Cileuda? É verdade. Então hoje a gente vai fazer toda a parte de escaneamento, Isso aí. tomografia, pra gente conseguir ver bem exato onde tem osso, pra gente conseguir instalar bem certinho e com a ajuda da tecnologia, do escaneamento, da questão digital mesmo, a gente consegue isso, né, professor? Exatamente, e o legal aqui desse caso é que ela vai sair com dentes fixos já no dia da cirurgia. Então vocês vão acompanhar agora como é que funciona todo esse processo de coleta de dados. A gente vai começar agora aqui mostrando para vocês o escaneamento, depois a gente vai descer para mostrar a tomografia, para mostrar a fotografia para vocês também, para no dia da cirurgia a gente já ter as guias cirúrgicas e a prótese para captura imediata. Vem com a gente então acompanhar como é que vai ficar isso. A questão importante para a gente fazer o escaneamento é o seguinte, a gente entender do caso que a gente vai seguir. Então, aqui, a paciente ela possui duas próteses parciais removíveis, uma superior e uma inferior. No caso, a gente vai fazer um protocolo inferior para minha paciente. Portanto, a superior eu vou usar como referência apenas como um antagonista. Nesse caso, não preciso acrescentar nada no meu scanner aqui. Então, na minha página inicial do scanner, a parte superior não precisa acrescentar nada. Porém, na inferior, eu vou ter que fazer um escaneamento onde ela vai servir de referência, mas eu também preciso da parte da gengiva, para guia adaptar nos meus dentes. Então, para isso, eu preciso colocar uma opção aqui chamada pré-operatório. Então, vem comigo aqui para vocês verem como é que funciona. Então, todo scanner tem a função, cada um vai ter um determinado lugar. Aqui o da Straumann fica bem simples aqui pra gente, ó. Eu vou ativar a opção pré-operatório inferior. Fazendo isso, quando eu aperto avançar, ele já vai ligar através da inteligência artificial uma sequência de trabalho já focada nessa opção de pré-operatório. Então vocês vão ver que a gente vai fazer o escaneamento agora pré-operatório inferior, ou seja, paciente com a prótese em posição, prótese parcial removível em posição. Depois vou escanear o antagonista com a prótese em posição e vou fazer o registro oclusal. E somente depois disso eu vou remover a prótese para fazer o escaneamento do rebordo da paciente. E aqui vai secar. Sempre lembrar que o scanner tem que ter um ambiente limpo e seco para ele copiar bem. E a gente vai começar a dar o play já na sequência de escaneamento. Galera, um passo que você tem que entender de maneira assim muito direta, tá? A gente vai fazer agora o registro oclusal. Essa parte é uma das partes fundamentais para a tua prótese poder vir pronta já no dia da cirurgia, para você poder capturar. No caso da nossa querida paciente aqui, morde lá, ela tem uma DVO já bem estabelecida pelas próteses que ela usa. Então, ó, a gente tem uma mordida legal, a DVO dela, o espaço dela aqui, o oclusal tá bacana. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de alteração nessa mordida e vou registrar exatamente a mordida que a paciente tem. Mas existem casos que a gente precisa alterar essa mordida, aumentar ela ou até diminuir alguns pontos, para que a gente faça o registro. Lembrem sempre que esse registro tem que ser exatamente na altura que você quer que a sua prótese chegue no dia da cirurgia. Essa parte da conversa? Não. Mas eu falo lá daí.
É bom pegar Eu falei que uns making off, tá ligado? Agora a gente vai voltar pro nosso escaneamento a partir de uma referência que a gente deixou. No caso, vocês estão vendo na tela que a gente deixou alguns dentes ali pra gente usar como referência. Então a gente vai começar nesse dente, o scanner se localiza nele, ó, e a gente vai começar a fazer o nosso processo. A dica aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma região que parece uma ilha, então são dentes aqui. Eu vou copiar esses dentes muito bem para esses dentes servirem como referência nesse momento. Toda vez que eu for para um rebordo que não tem dentes, a ideia aqui vai ser a gente trabalhar sempre pela oclusal, tá? Então, ó, a gente vai pela oclusal até chegar no outro dente. Volta um pouquinho para o scanner se localizar, entender que ainda está nesse caminho aqui. Vamos lá de novo, ó. Vou pela oclusal, cheguei no outro dente. O outro dente, a partir desse momento, se torna a minha nova ilha. Eu vou escanear muito bem essa minha nova ilha, porque é a região onde eu tenho segurança, onde eu tenho referência, e eu vou voltar agora para minha ilha anterior. Vou fazer a mesma coisa aqui na região anterior, ó. Vou por oclusal, ou seja, por incisal, aqui nessa parte anterior, vou até baixar um pouco aqui o meu afastador. Cheguei no meu outro dente. Meu outro dente se torna minha nova ilha. E assim a gente vai fazendo. Os pontos de referência que a gente vai utilizando fazem com que o scanner não se perca e não crie nenhuma sobremalha. Então veja, eu vou escanear muito bem aqui a minha ilha e agora lá, vamos lá, vou para minha distal, vou por oclusal, ó, cheguei no meu dente lá atrás, opa, a gente localizou mais uma ilha. O que eu faço nessa ilha? Escaneio muito bem ela. E assim a gente vai fazendo, ó. E agora é só a gente completar todo esse espaço no meu escaneamento. Essa parte aqui vai ser mais difícil porque é mais fino, então eu vou um pouquinho por lingual, ó, volto um pouquinho, vou um pouquinho mais lá, agora eu vou tentar vir pro vestibular, copiar um pouquinho mais essa parte vestibular, chego até a minha ilha lá de novo. Então percebam que sempre a nossa ilha vai ser o nosso ponto de partida inicial. E fazendo isso, o scanner não se perde, ó, ele não vai se perder. Claro que a inteligência artificial aqui do scanner ajuda a gente também nesse processo, mas ele não se perde em momento algum. Toda vez que ele parar de escanear, você volta para alguma ilha que você escaneou e faz esse movimento de novo de ida e volta. E agora eu preciso moles. Então para isso, eu vou desligar um pouco mais a minha inteligência artificial aqui, tirar um pouco dessa inteligência artificial para a gente poder voltar aqui, ó, volto na minha ilha e pegar um pouquinho mais de tecido mole, além do que já estava sendo pego ali, ó. Então vamos tentar expandir um pouco mais, ó, que legal. Então agora eu consigo pegar um pouco mais de tecido mole e expandir meu escaneamento. Por quê? A minha guia vai ficar adaptada aqui. Então eu preciso desse escaneamento muito bem realizado para minha guia ter espaço de adaptação e a gente poder ter uma guia perfeita, bem adaptada na minha paciente, tá? Olá galera, então aqui ficou o nosso resultado final, ó. Então a gente tem a superior, que seria o nosso antagonista aqui. Eu tenho o pré-operatório inferior, que é a paciente com a prótese, ó. Então ela tem aqui a prótese para ter toda a DVO, todo o registro oclusal que a gente tem com a prótese em boca. E quando eu desligo o pré-operatório, eu já tenho na mesma coordenada do scanner, ó, exatamente na mesma coordenada, ó, com e sem a prótese, eu tenho o rebordo para poder ser feito o guia em cima desses dentes, a adaptação do guia e tudo mais para o planejamento. Então a gente vai utilizar a prótese como referência para fazer a minha prótese protocolo já fixa e a gente também vai utilizar o rebordo para fazer o guia cirúrgico. Então olha que legal que ficou o nosso escaneamento finalizado, todo mundo na mesma coordenada. Doeu alguma coisa? Não. Vamos fazer uma entrevista com você. Absolutamente não. Foi bom na entrevista. Aqui, ó. O que você achou do escaneamento? Como é que foi pra você? Perfeito. Não senti nada, dor, incômodo nenhum. Já tinha passado por moldagem antes, aquela massinha? Já. E como é que foi a diferença? Melhor esse ou a massinha? 10 vezes esse. 10 vezes só? Eu achei que 1000 vezes esse. Aquela massinha em conta. Muito bem. Tá entendido o planejamento? Tudo Tá certo? entendido. Vamos descer fazer as fotografias e a Agora. fotografia agora? Agora. Então agora a gente fez as imagens de radiografia, a tomografia, tá? Importante, a gente também usou o afastador para
esses tecidos moles serem afastados também. É muito importante no momento da tomografia também. Então, essa é a tomografia, certo? Então, o que a gente estava comentando de afastar os tecidos moles? Se a gente vê essa região aqui, ó, tá vendo que a gente vê o lábio da paciente? Então, o exame fica muito mais preciso, tá? Então, agora a gente consegue ver a tomografia da paciente. Agora, nós vamos exportar esse arquivo, o nome dele é Daikon, e o Leandrão agora, tá? Dr. Leandro Perussolo, vai acessar essas imagens com o escaneamento do Dr. Peterson. Ele vai linkar os dois arquivos e vai conseguir construir essa prótese e também a instalação dos implantes digitalmente. Isso que é legal. Nesse caso, né? Então, como que funciona aqui a sequência operatória? Todo esse guia em arcada inferior, ele é um guia totalmente osteossuportado. Tá diferente da arcada superior, que a gente mantém mucosa para apoiar os guias. Nesse caso, não. O guia ele é totalmente osteossuportado. Então, esse é o design do guia, ó. Veja que ele é um guia que, ao mesmo tempo que ele é robusto para garantir a rigidez da peça, ela não pode ir tão posterior, né? Então, ela fica delicada nesse aspecto. Assim, ela não pode ir muito posterior, senão na cirurgia você não consegue fazer o encaixe, né? E como ele é um guia que ele se apoia só nessa barra anterior aqui, ela só se apoia na frente aqui, no osso, na região, um pouquinho no rebordo nessa região anterior. Então ele pode deslocar. Para evitar deslocamento, a gente faz um outro guia que a gente chama de guia piloto, que ele se apoia nos dentes. Só. Então a gente mantém os dentes em boca com uma referência fixa aqui para apoio desse conjunto. Feito isso, remove-se aqui o guia piloto, e nota o aspecto aqui do apoio do guia da osteotomia, né? Ó, o apoio do guia se dá pelos ancorpins lá, né, da cirurgia guiada. Então, feito isso, já pode se remover aqui os dentes e esse osso. Aqui vai ser uma quantidade, uma altura grande, né, de uns 4 milímetros mais ou menos. Esse é o aspecto pós-redução óssea. Ó, note que o ancorpim passa dentro do alvéolo, né? Na cirurgia tem que ficar exatamente igual. Quando a gente for fazer essa cirurgia, vamos tentar demonstrar isso para vocês. E depois o planejamento dos implantes, né? Então a gente realizou aqui um guia de implante também, o Stackable Guide. Né, se apoia só sobre o guia de base, nada sobre o osso, para fazer a realização da instalação dos implantes com a técnica de cirurgia guiada. Nesse caso vai ser realizado o sistema Easy Guide da Neodent, com o implante Neodent GM. Então, todo o planejamento dos implantes foi feito realizando um planejamento reverso virtual, né? Levando a prótese como consideração. Então, instalou os implantes. Remove-se, instala-se aqui os componentes protéticos, né? Todos selecionados digitalmente. São 2 componentes retos anteriores, 2 angulados 17 graus posteriores. E, para fazer a captura da prótese, né? A gente vai fazer 2 modelos de prótese. Um totalmente perfurado, que daí seria a captura a partir de cilindros de titânio. E nós vamos fazer um outro também sem perfuração, para usar o sistema NeoConvert. Fazer a captura com a prótese totalmente fechada. Mas nós como é tudo levado em consideração, né? Vamos dar uma transparência aqui para essa mandíbula para vocês verem a relação do implante e dos componentes com a futura prótese. O mais legal de tudo isso aqui é que tudo foi feito digitalmente. A gente leva em consideração também o planejamento reverso. Então toda a montagem digital feita, obviamente de forma digital, né? Em software apropriado aqui no Exocad para realizar o inserinamento digital. E nessa situação de prótese imediata, a gente deixa sem cantilever nenhum. Isso é muito importante para evitar fraturas da prótese. Que por mais resistente que seja a resina, ou o PMMA se for usinado, se tiver cantilever grande, ela vai fraturar. Então, na fase provisória, a gente deixa sem um pré-molar. Então, olha isso aqui, os modelos físicos, antes mesmo da cirurgia. Então, o Leandro agora vai apresentar pra gente como vai ser a cirurgia. Bom, esse é o kit que contempla o conjunto, né? Então nós temos aqui o biomodelo do paciente com a osteotomia prototipada. Então a gente vai tentar replicar exatamente isso aqui na cirurgia, né? O guia de redução óssea, o guia de implante, o guia piloto para levar o guia de redução óssea para a posição correta
e a prótese provisória imediata já com os encaixes. Então a sequência operatória é o seguinte, ó. Esse guia ele é totalmente osteossuportado, ou seja, ele vai fazer o encaixe somente em tecido ósseo. Então é necessário que se faça um acesso cirúrgico aqui amplo para poder garantir que não vai ter nenhuma interferência nesse encaixe do guia aqui. Olha o eixo de inserção dele, que interessante, né? Aqui ele já encaixa muito bem. De qualquer forma, a gente faz esse guia piloto para uma função única e exclusiva, que é levar todo o conjunto para a posição adequada. Feito isso, instala-se aqui os Anchor Pins da cirurgia guiada. Esse aqui vai ser utilizado o kit Easy Guide largo. Fez a fixação do guia de redução óssea, o guia piloto já cumpriu a função dele. Daí daqui vai ser feito a redução óssea com as demais exodontias, né? Algo mais parecido com isso aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a remoção cirúrgica mantendo as raízes igual tá aqui. Esse é o aspecto pós-osteotomia. Olha o encaixe do guia em relação ao osso. Ele fica totalmente justaósseo nessa região anterior. Feito isso, que não está fixado, né? Feito isso, a gente faz a instalação do guia de redução óssea, um guia empilhável convencional, e realiza-se a fresagem e a instalação dos implantes conforme a técnica operatória comum de cirurgia guiada. Feito isso, remove-se o guia de implante, o guia base sempre fica lá, instala-se os componentes protéticos para poder fazer a captura. Essa prótese que a gente está levando aqui, ela está vazada para fazer a captura do cilindro provisório. Mas a gente também está fazendo uma outra prótese totalmente fechada para fazer a captura com o NeoConvert. A gente vai ter duas opções de captura lá na hora da cirurgia. Fala, turma, beleza? Tô aqui, ó, hoje de manhã com o Dr. Leandro Perossolo e agora vamos pro ao vivo, hein?